Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Para a nossa edificação, eu tomo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, apenas a parte final do texto indicado pelo lecionário para este domingo, apenas os versículos 31 ao 37. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Em seu livro O Caminho do Peregrino, publicado em parceria com o famoso autor Laurentino Gomes, o pastor Osmar Ludovico escreve assim: o surdo e gago é uma metáfora da humanidade. Temos dificuldade de ouvir o outro. Às vezes, ouvimos de forma truncada e seletiva, ou então simplesmente não ouvimos. Em outras ocasiões, nos expressamos mal, não conseguimos dizer tudo o que desejamos ou simplesmente nos calamos. Há colocações fora de hora, palavras truncadas e interpretações equivocadas. Todo mundo fala, todo mundo ouve, mas ninguém se entende. Dos obstáculos à comunicação surgem as dificuldades no casamento, na família e na comunidade em que vivemos. O surdo e gago levado a Jesus representa cada um de nós em nossas dificuldades relacionais de compreender e de ser compreendido. Pois bem, é Jesus quem abre os ouvidos dos surdos. Precisamos ouvir os outros, não apenas escutar, mas ouvir. Às vezes escutamos, mas não damos atenção, não consideramos, não refletimos no que o outro nos diz, não ouvimos verdadeiramente. Vivemos por vezes em ambientes onde todos querem falar e ninguém quer ouvir. E onde todos falam e ninguém ouve, ali se estabelece um diálogo de surdos. Na verdade, quando todos falam e ninguém ouve, o que existe é um monólogo. É famoso o pensamento do antigo filósofo grego Zenão de Cítio, que viveu por volta do ano 300 a.C. A natureza deu-nos 2 orelhas e uma só boca para nos advertir que se impõe ouvir mais e falar menos. 2 ouvidos e uma boca, ouvir mais e falar menos. Hoje em dia parece que a lógica se inverteu
E nós falamos mais e ouvimos menos, como se tivéssemos sido criados por Deus com duas bocas e apenas um só ouvido. Aliás, das pessoas tagarelas, se diz que elas falam mais do que a boca, que falam pelos cotovelos. E cotovelos nós temos dois. Como diz o provérbio, falar é prata, ouvir é ouro. Quem não ouve o outro, como ouvirá a Deus? E a fé vem pelo ouvir. Precisamos que Deus opere em nós o milagre da audição, que desobstrua os nossos ouvidos para ouvirmos verdadeiramente, e não apenas escutarmos, para ouvirmos com empatia, com compaixão, com atenção, dando real importância àquilo que o outro está nos dizendo, para ouvirmos sem preconceito, sem julgamento, sem pré-condenação. Precisamos ser curados de nossa surdez. Mas a dificuldade de nossos dias não alcança apenas a audição, mas também a fala. E é Jesus quem pode abrir a boca dos mudos, quem desimpede a fala dos gagos. Quem não ouve bem, não fala bem. E assim temos observado também em nossos dias o desequilíbrio da fala. Ou falamos demais, ou emudecemos. Um outro provérbio popular proclama: quem fala demais, dá bom dia a cavalo. É cômico, mas também pode se tornar trágico, pois do cavalo só se pode esperar ser ignorado ou então receber um coice. Assim também com os seres humanos, quem fala muito pode incomodar, criar resistência nos outros, pode não ser levado em consideração, ser ignorado ou então levar um coice. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Precisamos cuidar das nossas palavras, sobretudo nesses dias tão beligerantes, de tantas polarizações, de tanta intolerância. Como cristãos, precisamos também dar um bom testemunho com as nossas palavras. É interessante pensar que Jesus tocou a língua do gago mudo com a sua própria saliva. Trata-se de um gesto de extrema afetividade, no qual o homem sente na sua boca o gosto da boca de Jesus. Ser tocado em nossa boca com algo que vem da boca de Jesus. Que significado, que consequência terá isso para as nossas palavras? Se somos tocados em nossos lábios, em nossa língua, por algo que vem diretamente da boca do Senhor Jesus, então temos que modificar o nosso jeito de falar, de nos comunicarmos, a natureza mesma das nossas palavras. Se a saliva de Jesus tocou a nossa língua, então não cabem mais em nossos lábios as gritarias, os xingamentos, as fofocas, as maledicências, as murmurações, as ofensas, as mentiras, as fake news. Conversão da nossa boca
santificação da nossa língua. Não nos cabe também a mudez, a gagueira? Precisamos nos comunicar, mas com inteireza, com plenitude. Precisamos que Deus tire a trava que muitas vezes existe em nossa boca. Precisamos que Deus abra a nossa boca para louvá-lo, para adorá-lo, com palavras, com cânticos. Precisamos que Deus abra os nossos lábios para falarmos com Ele em oração. Precisamos, com a nossa língua, pelo poder do Espírito Santo, testemunhar do grande amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. Deus quer ouvir a nossa voz. Necessitamos, irmãos e irmãs, que Deus opere em nós o milagre da fala, que desobstrua a nossa língua para, como aconteceu com o surdo gago da história do Evangelho, podermos falar sem impedimento, desembaraçadamente, as boas palavras que edificam, que afirmam, que fazem bem aos outros, as palavras de Jesus em nossas palavras, palavras de vida eterna. Irmãos e irmãs, nós estamos às vésperas do dia 7 de setembro. Estão aí prometidas manifestações pró e contra o governo. Manifestar-se é próprio da democracia. Nada de errado com isso. Mas é importante refletir como nos manifestaremos, com quem nos manifestaremos, o que manifestaremos, como será ouvida, recebida a nossa manifestação, o que resultará da nossa manifestação. Como cristãos, precisamos permitir que o Senhor Jesus trabalhe os nossos ouvidos e as nossas línguas. Precisamos permitir que o Senhor Jesus opere em nós a cura da surdez e da mudez ou da gagueira. Efatá, abra-se, abertura. Abertura para Deus, para o Evangelho, para o outro. É próprio da fé cristã, abertura de mentalidade, abrir ouvidos, boca, olhos, mente, coração, para superarmos todo isolamento, extremismo, estagnação, egoísmo, que impedem a nossa comunicação, a compreensão, a comunhão, a comunidade, a paz, a vida em profundidade. Que o Senhor Jesus opere em nós esse milagre, a cura dos nossos ouvidos e das nossas bocas. Que o Senhor assim nos ajude e que Ele assim nos abençoe. Amém.